Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Prof. Lória, sou professora de Química. Hoje nós vamos falar sobre número de oxidação, ok? Vou fazer alguns exercícios com vocês e explicar um pouco o conceito para vocês. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, de acionar o sininho para você receber todas as novidades do canal e dar um like no vídeo, ok? Vamos lá então? Me acompanha aqui? Número de oxidação. Bem, número de oxidação é o número associado à carga do átomo, certo? Então, os átomos, quando eles fazem ligação, eles não estão no estado deles fundamental. Isso é, eles não têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Eles possuem uma carga. Essa carga pode ser positiva ou negativa. Positiva, normalmente, são os metais e negativa, os não metais. Porém, isso tem uma certa variação, ok? Então, vamos lá. Número de oxidação é o número associado à carga do átomo. A carga do átomo pode ser real se a ligação for iônica. Então, se a ligação for iônica, então a gente vai ter aqui uma carga real, porque a ligação iônica ela acontece entre cátions e ânions, certo? Então, entre cátions e ânions, pode ser que você tenha a carga real dele, que seria o número de NOx ou número de oxidação. E existem algumas regrinhas para isso. Por exemplo, todas as substâncias simples, que são aquelas que contêm um único elemento químico, elas possuem o NOx igual a zero. NOx igual a zero, substância simples. As substâncias iônicas é a própria carga do cátion e do ânion. Esse é o número de oxidação deles. O NOx dos metais, eles sofrem variação, exceto esses carinhas aqui, que são os metais alcalinos, que é da família 1 da tabela periódica, do grupo 1, né? Os alcalinos terrosos, então no grupo 1 eu tenho 1+, o grupo 2 eu tenho 2+, e aí eu tenho o alumínio, o zinco e a prata, que possuem carga fixa também, que é o alumínio é 3+, o zinco é 2+, e a prata é +1. Então, essas informações é legal você saber, você ter ela em mente, tá? Porque é ela que vai te ajudar lá pra frente quando você for fazer algum exercício. Você já vai saber qual é a carga dele sem você precisar calcular. Outro NOx fixo que a gente tem é o NOx do oxigênio. O NOx do oxigênio, ele é 2-, certo? Porém, ele tem uma exceção. Quando ele está num peróxido, quando o oxigênio está formando um composto peróxido, ele é -1, tá? Essa é a única diferença. Então, ele é peróxido quando ele é a água oxigenada, que é o H2O2, ou quando ele está ligado a algum metal alcalino. E o NOx do hidrogênio sempre também é +1, salvo algumas exceções, que são muito raras, no caso dos hidretos. Sabendo de tudo isso, dentro de uma reação química ocorrem algumas transformações, certo? Essas transformações fazem com que o número de oxidação dos elementos químicos ali, participantes da reação, perdem ou ganham elétron. A gente chama isso de reação de oxirredução, tá? Por quê? Porque quando um elemento químico dentro de uma reação química, ele inicia com uma quantidade de elétrons e ele termina com uma quantidade maior de elétrons, significa que naquele processo químico ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, a gente diz que ele reduziu. Ele sofreu uma redução. Por que a gente fala que ele reduziu se ele ganhou elétrons, né? Parece confuso. Mas, na verdade, numericamente, isso faz muito sentido. Por quê? Porque o número de oxidação dele diminui. Quando ele ganha elétrons, ele tende a ficar negativo, porque os elétrons são negativos, certo? E quando ele perde elétrons, ele tende a ficar positivo. E aí ele oxida, tá? Então, é isso que diz aqui. Redução é ganho de elétrons e oxidação é perda de elétrons. Então, lembrando que acontece que o número dele, ó, o número de oxidação
No caso da oxidação, aumenta. Ele fica mais positivo. No caso da redução, o NOx dele, já vou pôr o NOx aqui para ficar mais fácil, diminui. Ele tende a ficar mais negativo. Então, entender que isso acontece numericamente faz você compreender melhor a palavra oxidação e redução, tá bom? E aí é o seguinte, aquele que reduziu, ele ocasionou a oxidação no outro composto. Então, ele é o agente oxidante. O mesmo acontece no outro caso. Aquele que oxidou, ele ocasionou a redução. Ele doou elétron para aquele outro composto. Então, ele é o agente redutor, ok? Então, esses conceitos também são muito importantes para você começar a lidar com as reações químicas. Mas agora, para iniciar, a gente vai fazer alguns exercícios de NOx mesmo, de cálculo de NOx, para vocês entenderem bem como que isso funciona. Então, por exemplo, ó, a letra A aqui, você tem o alumínio ligado ao oxigênio. Se você sacar de cara que você tem uma ligação iônica aqui, você tem uma ligação iônica, porque o oxigênio é um ametal e o alumínio é um metal, você já sabe que o NOx desses dois compostos é a carga do cátion e do ânion. E aí você pode fazer aquela situação inversa, né? Do escorrega. Então, a carga do alumínio vai ser de 3+, e a carga do oxigênio vai ser de 2-. Tanto faz você colocar o menos na frente do número ou depois do número, tá? Isso não tem importância. Na letra B, você já tem outra situação, ó. E aí você tem que lembrar, nesse caso, quem são os fixos. E os fixos é o oxigênio e o hidrogênio. Você não sabe o NOx do fósforo. Esse composto, por outro lado, ele não possui carga, percebe? Se ele tivesse carga, ele teria um número aqui, ó, igual tem o C. Ele não tem carga. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer uma conta. Uma conta igual uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Então, vai ser mais 1 vezes 3, porque você tem 3 hidrogênios, mais 3. X, você pode colocar o sinal de mais aqui para você entender que isso é uma soma e não uma multiplicação. E menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Isso aqui é igual a 0. Por que que é igual a 0? Porque esse composto H3PO4 não tem carga. Ele não é um ânion e nem um cátion. Então, nesse caso, você iguala a 0. E como que vai ser? X menos 8 mais 3, menos 5, igual a 0. Então, o x vai ser igual, passo 5 para cá, mais 5. Então, o NOx do fósforo nesse exercício é de mais 5, ok? No caso do C, você tem um composto que tem uma carga. Tá vendo que tem esse 2-? Mas você também não sabe o NOx do enxofre nesse caso. Então, é X. Mas do oxigênio você sabe. Então, vai ser X menos 2 vezes 4, menos 8. Só que não vai ser igual a 0, vai ser igual a menos 2. Por quê? Porque a carga desse composto é menos 2. Então, o X vai ser igual a menos 2 mais 8, porque passa para lá, muda o sinal. X é igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre, nesse caso, é mais 6. No caso do sulfato, né? E aí, a gente vai para a última, que é a D. Cr2O7, 2-. Ah, mas aqui eu tenho uma ligação iônica. É, gente, só que nesse caso é diferente, tá? Eu não sei o do cromo, mas sei o do oxigênio. Então, X vezes 2, porque eu tenho que considerar a quantidade dele,
menos 2 vezes 7 menos 14 igual a menos 2, porque tem uma carga. Então, vai ser 2x igual a menos 2 mais 14. X é igual a 12 dividido por 2, que é 6, positivo. Então, a gente tem aqui o cromo 6, certo? Então, fazer esse tipo de exercício ajuda você a compreender melhor como que os NOx se relacionam dentro de uma molécula, tá? E é importante para você aplicar esse conceito nas reações e nos balanceamentos de oxirredução. Porque sempre que há uma troca de elétron, não dá simplesmente, em todos os casos, você fazer um balanceamento no método tentativa. Às vezes você precisa fazer um balanceamento de oxirredução, porque você tem que considerar a quantidade de elétron que foi trocada, ok? Então, veja bem, gente, a gente tem o cloro aqui participando desse composto algumas vezes. O que ele quer? Ele quer a oxidação desse cloro. Então, a gente vai ter que olhar composto por composto para saber qual é. Então, o primeiro é o NaClO3. Então, quem é fixo? O oxigênio e o Na. O Na, gente, ele é da família do grupo 1 da tabela periódica. Então, ele é mais 1. Eu não sei o cloro é o que ele quer saber, né? Então, vai ser mais 1, mais x, 2 vezes 3, menos 6, igual a 0. Então, o x vai ser igual a mais 5. Já fiz a conta direto aqui, tá? Menos 6 mais 1, menos 5. Passo 5 para o outro lado, mais 5. Então, esse é o primeiro NOx. O segundo é o NaCl. O NaCl é um composto iônico. Então, a carga do Cl é menos 1. E a carga do Na, que é fixa, é mais 1. E aí, a gente tem esse outro composto aqui, ó, que é muito parecido com o primeiro, mas não é igual. Então, eu tenho o oxigênio, que é menos 2, mais 1 e x. Então, menos 2 igual a 0, x mais 1. Então, o x vai ser igual a mais 1 menos 2, menos 1, certo? Deixa eu fazer aqui. Então, eu fiz primeiro a conta de menos 2 mais 1, que dá menos 1. Passei o menos 1 para lá, que dá mais 1, certo? E o Cl2, que é uma substância simples, então o NOx é 0. Então, a resposta desse exercício seria assim, ó. Mais 5, menos 1, mais 1 e 0. Se você tiver que colocar ele respectivamente, tá? Cada um desses cloros presente em cada substância tem um NOx diferente. E você viu que sofre uma variação bem grande, né? De mais 5 para menos 1, né? Agora a gente vai para o próximo exercício, em que ele conta pra gente, né? Ele fala que uma das principais descobertas que impulsionou a produção de alimentos foi o processo industrial de Haber-Bosch, na produção de amônia, que ocorreu há 100 anos, de acordo com a reação. E aí ele dá aqui os dados da reação, ele mostra que é uma reação exotérmica. E na reação 1, número de oxidação de N, ele quer saber qual que é a variação de N, de nitrogênio. Então, eu tenho que saber a variação desse nitrogênio nessa reação química. Porque ele tem NOx diferente nos reagentes do que nos produtos. Nos reagentes é fácil, porque é uma substância simples, então o NOx dele é 0, certo? Já aqui no NOx dele não é 0, mas eu sei que fixo eu tenho o nitrogênio. Hidrogênio. O hidrogênio é fixo, certo? Então, o hidrogênio é mais 1. E o nitrogênio eu não sei. Então, vai ser x, 3, mais 1 vezes 3, mais 3, isso igual a 0. Então, o x vai ser igual a menos 3. Certo? Porque passou para o outro lado, negativo. Sabendo disso, eu tenho que vir aqui encontrar essa alternativa. A alternativa aqui, no caso,
é a B, de 0 para -3. Você percebe que agora a gente está fazendo aqui, ó, vendo qual é a variação daquele elemento químico. E esse é um processo muito importante, tá? Para a gente entender quem oxida e quem reduz, que é o próximo exercício agora. Nesse exercício, a gente vai trabalhar esse conceito de oxidação e redução. A gente vai avaliar todos os compostos participantes dessa reação química com o ferro, que é a produção de ferro metálico, né? Para a gente poder entender quem oxida e quem reduz e encontrar a alternativa correta. Então, ele fala assim: o ferro é um importante metal na nossa civilização, na forma de aço. É hoje o metal mais usado e é obtido através da redução do seu minério. Então, ele está falando aqui, ó, que ocorre uma redução do minério. O minério é esse, no caso, que pode ser representado pela equação. A relação dessa equação assinale a alternativa correta. O ferro perde 3 elétrons? Então, eu tenho que fazer essa avaliação aqui nessa reação. Então, eu vou pôr a reação aqui para eu poder mexer melhor nela, tá? Então, eu vou calcular o número de NOx de todo mundo. Eu sei que esse é 0, porque é uma substância simples, tá? Eu sei que o oxigênio é -2. No caso aqui, ó, eu tenho uma reação, um composto iônico, então eu vou fazer o escorrega ao contrário, que vai ser +3. Lembra disso? E aqui, ó, eu vou ter -2, +2 e aqui +4. Vamos chegar nesses números com calma, tá? Aqui nesse caso, se eu não soubesse o ferro, ia ser 2x menos 6 igual a 0. Então, x é igual a 6 dividido por 2. X é igual a +3, certo? Aqui nesse caso, eu tenho -2 igual a 0, x. Eu não preciso considerar esse valor se eu pegar só a molécula, tá bom? Então, x é igual a +2. Aqui é uma substância simples, não tem que fazer conta. E aqui eu tenho x, 2 vezes 2, menos 4, igual a 0. X é igual a +4. Ok? Cheguei nos valores com vocês, mas não necessariamente você precisa fazer a conta se você já sabe chegar nos valores, tá? E agora a gente vai analisar as alternativas. O ferro perde 3 elétrons? Veja bem, o ferro está 3 mais aqui, ele passa a ser 0. Você percebe que o número dele, o ferro, olha o que aconteceu com ele. Ele foi de +3 para 0. Para ele ficar um número menor, ele precisou ganhar elétrons, porque o elétron é negativo. Então, a numeração dele vai diminuir, ele vai reduzir. Então, aqui está errado, porque ele não perde, ele ganha elétrons. Ele ganha. Tá? O CO é o agente oxidante. Bem, agora vamos pensar nos agentes. Aquele que reduz, que é o que diz lá na frente, se ele reduziu, alguém precisou oxidar. Ele ocasionou aquela oxidação. Então, ele é o agente oxidante. Quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida é o agente redutor. E aí a gente vai pensar o seguinte, que dentro desse composto eu tenho o carbono. E o carbono sofreu uma mudança aqui, ó, de número de NOx, certo? O carbono foi de +2 para +4. Você percebe que o número dele aumentou? Se o número dele aumentou, ele perdeu elétrons. Porque os elétrons vai fazer com que o seu número diminua. E aqui ele ganhou elétron.
Se ele perdeu elétrons, ele oxidou, ele é o agente redutor. Entendeu a ideia? Se ele reduz, ele ocasiona a oxidação, ele é o agente oxidante. Se ele oxida, ele ocasionou a redução, ele é o agente redutor. Então, ele não é o agente oxidante, ele oxidou. Então, ele é o agente redutor. Essa tá errada. Eu vou até escrever isso aqui, ó. O carbono perdeu elétrons, ele oxidou. E esse aqui reduziu. A reação ocorre somente oxidação? Não, na reação ocorre uma oxidação e uma redução, que eu acabei de mostrar aqui. O ferro reduz e o carbono oxida. O oxigênio ganha 2 elétrons. Perceba que o oxigênio não sofre mudança no número de NOx dele. Então, nada acontece com o oxigênio. E o ferro se reduz? Sim, o ferro reduziu, porque o ferro ganhou elétrons, tá? Ele ganhou 3 elétrons. Sim, ele reduziu. Então, a alternativa correta desse exercício é a letra E, ok? E agora a gente vai para o último exercício, que é um exercício de saber quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Para isso, a gente vai calcular os números de NOx. Eu vou colocar a reação aqui embaixo, para eu poder riscar ela, né? Que eu gosto de fazer uma baguncinha. Gente, esse aqui é o processo para você restaurar talheres de prata, né? Então, talheres de pratas comumente apresentam manchas escuras em sua superfície, que consiste em sulfeto de prata, formado pela reação da prata com compostos contendo enxofre, encontrados em certos alimentos e no ar. Para limpar talheres escurecidos, basta colocá-los em uma panela de alumínio com água limpa, o que devolve o brilho característico dos talheres, que ficam com aspectos de novos. Esse processo consiste na reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, conforme a seguinte equação não balanceada. Então, você pega o seu talher de prata, que está sujo com sulfeto de alumínio, de prata, gente, sulfeto de prata, e coloca numa panela de alumínio. Aí você coloca um pouquinho de hidróxido de sódio e água e deixa lá que ele vai voltar ao normal. E aí a gente vai calcular agora o número de NOx. Gente, numa reação química, o ideal é a gente já identificar os fixos, tá? Então, quem é fixo aqui? Os compostos que estão sozinhos, que são as substâncias simples, o oxigênio, certo? Quem mais é fixo? O Na, que é um metal alcalino, o hidrogênio, certo? Tem mais fixo aqui, gente. A gente tem também a prata e o alumínio, que também são fixos. A gente viu lá no começo que eles também são metais fixos. O alumínio é mais 3. E a prata é mais 1. Aí uma coisa interessante que você tem que se ligar é que quando o metal está sozinho, ele é uma substância simples, ele é 0. Mas quando o metal, tendo o NOx fixo, ele está ligado a alguém, ele tem aquele número de NOx dele. Então, apesar dele ser fixo, substância simples sempre vai ser 0, tá? Isso você não pode esquecer. Então, meio que já completei com todo mundo. O que falta? Falta o enxofre, que é X. E aí, agora eu faço o cálculo do enxofre. Mais 1 vezes 2, mais 2, mais X, igual a 0. Então, X é igual a menos 2, porque eu só tenho esse 2, né? A mesma coisa aqui. Mais 2, né? 1 vezes 2, mais X igual a 0. Então, X é igual a menos 2. Nem mudou nada, né? Continua sendo o mesmo.
Então, vamos lá. Vamos ver quem que mudou. A gente teve mudança que aconteceu aqui em 2 compostos, que é a prata, de mais 1 foi para 0, certo? E aí, a gente teve também mudança no alumínio. De 0, ele foi para mais 3. Ó, observa uma coisa. Eu olho sempre os reagentes e depois os produtos. Observo o mesmo elemento químico e vejo se ele sofreu alguma alteração. Então, nesse caso, a prata aqui, ela entra mais 1 e sai 0. O alumínio entra 0 e sai mais 3, entendeu? Então, é importante você ter essa observação, porque é isso que vai contar. Então, olhando para cada um desses e vamos fazer uma avaliaçãozinha aqui. A prata, vou separar ela aqui. Ela foi de mais 1 para 0. O que aconteceu com o número dela? Diminuiu, não é? O número dela diminuiu em 1 unidade. A variação aqui foi de 1, né? Então, eu tive um ganho de 1 elétron, porque o número diminuiu, o elétron é negativo. Então, numericamente, você ganhou 1 elétron. Certo? E aí, assim, se ele ganhou 1 elétron, o que aconteceu com ele? Ele reduziu. Certo? Ganha o elétron, reduz. E aí, vamos ver como que aconteceu com a prata. A gente já sabe, né? Porque se um sofre uma coisa, o outro sofre outra. Ela foi de 0 para mais 3. Então, olha só. Você viu que o número aumentou? Quando o número aumenta, eu tenho uma perda. Perdeu 3 elétrons, porque a variação aqui foi de 3. Então, ela oxidou. Certo? Então, a prata reduziu e o alumínio oxidou. Agora, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante? Bem, gente, aí é bem simples, na verdade. Por quê? Quem reduz é o agente oxidante e quem oxida é o agente redutor, certo? Então, a prata que está ligada a esse composto, Ag2S, é o agente, porque o agente é o composto inteiro e não só a prata. Ela reduziu, certo? Então, é o agente oxidante. E o alumínio que está aqui sozinho é o agente redutor. Então, vamos só dar mais uma recapitulada nesse assunto. Quando a prata reduziu, para ela reduzir, para ela ganhar elétrons, ela teve que pegar esses elétrons de alguém. Então, para ela pegar esses elétrons de alguém, ela foi lá e oxidou o alumínio. Então, ela é o agente oxidante, porque ela ocasiona a oxidação. Acontece o mesmo com o alumínio, só que ao contrário. Para o alumínio oxidar, perder elétrons, ele teve que doar elétrons para alguém. Então, ele ocasiona a redução, certo? Então, ele é o agente redutor. Beleza? Então, gente, por hoje é isso. A gente aprendeu um pouco de inox, conceito de inox, percebeu como que a gente faz para calcular esses números, fez alguns exercícios. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link dessa lista de exercícios em PDF para vocês utilizarem ela, refazer, conferir se vocês fizeram certo, se o raciocínio de vocês está ok, tá bom? Vocês podem ir lá, tá no meu drive. E não deixe de dar um like, comenta aí se você quer algum tipo de vídeo específico para eu fazer para vocês. E é isso por hoje. E até a próxima. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para outras pessoas aprenderem também, tá bom? E até mais, pessoal. Beijo para vocês.